Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, fascinante e até um pouco inesperado, né? É o capítulo 26 de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico, mas com uma abordagem bem peculiar. Exato. É uma fonte diferente, é uma carta fictícia, né, de um demônio experiente, o Fitafuso, dando umas instruções para o sobrinho aprendiz, o Vermebile. Isso. E o foco é como minar a vida de um humano, o tal paciente, bem na fase do namoro. Pois é. E a nossa missão aqui é, assim, destrinchar essas estratégias psicológicas, Fábio, os pontos de tensão nos relacionamentos que o Lewis descreve usando essa lente satírica invertida. É uma crítica social e psicológica muito afiada, né? Com certeza, a gente vai focar muito nas ideias de amor e abnegação. E como, na visão diabólica ali da carta, esses conceitos podem ser sutilmente corrompidos já desde o começo. Para preparar o terreno para o ressentimento, para o conflito lá na frente. Isso. E, bom, vale lembrar, né? A gente está explorando a análise do Lewis, a crítica dele. Não quer dizer que a gente endossa a teologia específica do livro, tá? A ideia é pegar a astúcia da análise humana que ele faz, mesmo vindo dessa fonte, digamos, inusitada. Perfeito. É entender a mecânica que ele descreve. Ok, então vamos lá. Desempacotar isso. A premissa central já é forte. O namoro como um momento ideal para plantar as sementes do futuro ódio doméstico. Como é que o Fitafuso sugere começar esse trabalho? Exato. A ideia é essa mesmo, plantar a longo prazo, começando cedinho. E a primeira tática que ele detalha é explorar a ambiguidade da palavra amor. É fascinante como ele instrui a fazer os humanos confundirem duas coisas bem diferentes. Que coisas seriam essas? Bom, de um lado tem o encanto, aquela sensação inicial quase mágica, sabe? Muito ligada ao desejo, à novidade, aquela empolgação da relação que ainda não teve desgaste. Aquela fase de lua de mel do namoro, digamos assim? Isso, tipo isso. E do outro lado tem o que o livro chama de caridade, que seria o amor mais profundo, mais estável, sacrificial. Aquele que busca o bem do outro de forma consistente, sabe? O tipo de amor que o inimigo Deus, na linguagem da carta, valoriza. Entendi. Encanto versus caridade. E como essa confusão funcionaria na prática? Não é só uma questão de palavra, imagino. Não, é totalmente prático. A sugestão do Fitafuso é incentivar o casal a achar que eles superaram os primeiros obstáculos, as primeiras diferenças, justamente por causa desse amor que, na verdade, é só o encanto. Ah, tipo, se a gente se ama tanto assim, a gente supera qualquer coisa. Exatamente. Eles se sentem validados, feitos um para o outro, porque a intensidade daquele sentimento do momento parece que alisa qualquer problema, qualquer aresta. Mas o problema para o Fitafuso é que eles não resolveram nada de verdade. Só adiaram. Só adiaram. Os problemas reais de personalidade, de valores, de expectativas ficam ali, escondidinhos, sabe? Sob essa névoa brilhante do encanto. E o Fitafuso adora isso, claro, porque permite que essas questões fiquem fermentando em segredo. Ganhando força para explodir depois. Isso. Quando o encanto inevitavelmente diminuir. É como, sei lá, construir uma casa linda, mas numa fundação toda rachada, aproveitando a empolgação da obra para ignorar o problema estrutural. Entendi. É uma aposta clara na curta duração desse encanto e na cegueira que ele causa, né? E imagino que essa base, meio instável, seja o terreno perfeito para a próxima estratégia que você falou, a distorção da abnegação. O Fitafuso parece bem orgulhoso do trabalho do tal departamento filológico infernal nesse ponto, né? Com certeza, ele descreve isso como um triunfo deles. Terem conseguido, na cabeça das pessoas, substituir a ideia de caridade positiva pela abnegação negativa. Caridade positiva versus abnegação negativa. Qual a diferença-chave aí? É sutil, mas é crucial. A caridade positiva seria agir ativamente para o bem, para a felicidade do outro. O foco é no resultado para o outro. Já a abnegação negativa, bom, ela foca no ato de renunciar em si. Como assim? A pessoa é ensinada a valorizar o próprio gesto de abrir mão de algo. Não necessariamente porque isso vai trazer alegria de verdade para o outro, mas porque o ato de renunciar faz ela se sentir virtuosa, altruísta. Entende? Ah, entendi. Então o foco muda do bem-estar do parceiro para a autoimagem de quem está renunciando.
Nossa, isso parece que gera uma dinâmica bem complicada. Exatamente. A satisfação vem da performance da virtude, não do resultado concreto. E o Fitafuso ainda argumenta que essa distorção é especialmente eficaz porque, segundo ele, homens e mulheres, ou pelo menos os estereótipos que ele usa na carta, né, tendem a praticar essa abnegação de formas diferentes. Ah, é? E isso leva a atrito? Atrito quase garantido, segundo ele. Como assim? Que diferenças são essas que a carta aponta? Parece um pouco generalizante, eu sei, mas imagino que sirva ao propósito dele na história. Sim, é bem caricatural, serve para a estratégia que ele está descrevendo. A carta sugere que, para a mulher, no exemplo dele, a abnegação muitas vezes aparece como uma preocupação ativa com os detalhes da vida do outro. Tentar antecipar necessidades, oferecer ajuda. Às vezes de um jeito que pode ser percebido pelo homem como excessivo, sabe? Meio controlador, invasivo. Mesmo que a intenção seja boa de cuidar. Exato, pode acabar sufocando. Já para o homem, de novo, no exemplo da carta, a abnegação tenderia a ser mais passiva. Tipo, evitar criar problema, não reclamar muito, não pedir demais, não dar trabalho. A intenção seria não incomodar. Isso. Mas aí pode ser percebido pela mulher como descaso, falta de iniciativa, indiferença, omissão, talvez. Nossa, que receita para o desastre. Quer dizer, mesmo que os dois achem que estão sendo abnegados, cada um acaba vendo o comportamento do outro pela sua própria lente e conclui que o outro é egoísta. Precisamente. É isso. Se a gente conecta isso ao quadro geral que ele está pintando, vira um motor de ressentimento mútuo. O homem pensa, poxa, eu faço de tudo para não te atrapalhar e você me acusa de não me importar. E a mulher? Eu me desdobro para cuidar de tudo e você me acusa de ser controladora? Exatamente. Aí nenhum dos dois se sente reconhecido no seu sacrifício, né? E ambos se sentem injustiçados pela percepção que acham equivocada do outro. O Fitafuso adora isso, claro. A comunicação falha, a mágoa cresce, mesmo que os dois estejam superficialmente tentando agir de forma correta, né? Altruísta. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ou assustadora, né? Depende do ponto de vista. O Fitafuso identifica uma armadilha bem específica que vem direto dessa confusão entre encanto e caridade, e dessa prática de abnegação meio performática. Qual é essa armadilha? É a tendência que ele observa de transformar aquele nível de sacrifício e concessão mútua que muitas vezes surge espontaneamente, sabe? Quase sem esforço, durante a fase do encanto inicial. Sim, quando tudo é fácil. Exato. Transformar isso numa regra, numa expectativa permanente para o relacionamento. No auge da paixão, pode ser genuinamente fácil, até prazeroso, um abrir mão de algo pelo outro, fazer grandes gestos. O problema é quando eles começam a achar que esse é o padrão normal sustentável do amor e que tem que continuar assim para sempre. É aquela dupla cegueira que você falou antes. Confundir o entusiasmo que passa com a virtude que fica e ainda achar que esse entusiasmo não vai acabar nunca. Tá. E o que acontece quando essa regra está lá, estabelecida, mas o encanto começa a diminuir e a caridade real, aquela mais difícil, menos glamurosa, ainda não foi cultivada? Aí as consequências são, do ponto de vista do Fitafuso, excelentes para a causa deles. As discussões sobre decisões conjuntas, mesmo as mais banais, viram um jogo complexo, desgastante de abnegação competitiva. Abnegação competitiva, como assim? É assim, a pessoa A, em vez de dizer o que ela realmente quer, tenta adivinhar o que a pessoa B poderia querer ou o que A acha que B deveria querer, para provar altruísmo, né? E aí defende essa posição, mesmo que vá contra os próprios desejos dela. Entendi. E a pessoa B, percebendo isso, ou talvez jogando o mesmo jogo, faz o contrário. Defende os supostos desejos de A, recusando aceitar o sacrifício de A. Nossa, isso só é exaustivo. E qual o resultado prático desse cabo de guerra invertido? O resultado mais comum, segundo a carta, é que os desejos reais dos dois ficam completamente perdidos no meio do caminho. Ninguém mais sabe o que o outro quer. Às vezes, nem o que ele mesmo quer sabe, perdido nesse esforço de parecer altruísta. E aí? Aí, muitas vezes, acabam escolhendo uma terceira via, algo que, na verdade, nenhum dos dois queria de verdade, só para acabar com aquela disputa de generosidade.
E o pior vem depois. Pior. Cada um sai da interação se sentindo secretamente virtuoso. Eu estava disposto a me sacrificar. E ao mesmo tempo ressentido com o outro. Ressentido por quê? Ele aceitou meu sacrifício tão fácil. Ou então, nossa, ela tornou tudo tão difícil com essa falsa modéstia. É um ciclo vicioso, sabe? De frustração e de uma certa superioridade moral. Isso levanta uma questão importante sobre a honestidade básica que um relacionamento precisa para ser saudável, né? Totalmente. O Fitafuso até dá um nome para isso, né? Algo como a ilusão do conflito generoso. Ele usa um exemplo que parece quase cômico se não fosse tão comum e destrutivo. Exatamente, o conflito generoso, o exemplo clássico, que pode rolar num casal ou de forma ainda mais caótica em família, grupo de amigos, é sobre algo banal, tipo decidir onde jantar, ou no exemplo da carta, tomar chá no jardim. Alguém sugere a ideia. Ok. Aí, imediatamente, outra pessoa, vamos chamar de pessoa 1, declara que pessoalmente ela não faz questão nenhuma do chá no jardim. Talvez até prefira outra coisa, mas que está absolutamente disposta a fazer isso pelos outros, com um arzinho assim de mártir, sabe? Já vi essa cena, conheço essa pessoa. E aí os outros reagem como? Os outros, pessoa 2, pessoa 3, na mesma hora, recusam a oferta. Não necessariamente por altruísmo genuíno, mas porque, como o Fitafuso aponta, ninguém quer ser o receptáculo desse sacrifício tão ostensivo. Ninguém quer se sentir em dívida ou culpado por aceitar a generosidade forçada da pessoa 1. Faz sentido. Então, eles insistem. Não, de jeito nenhum. Vamos fazer o que você quer, pessoa 1. E aí a coisa escala. Escala terrivelmente. A pessoa 1 se sente frustrada por não poder exercer sua nobre abnegação e insiste em se sacrificar. As pessoas 2 e 3 insistem em fazer o que a pessoa 1 supostamente quer ou disse que não quer, mas está disposta a fazer. Deixa de ser sobre o chá. Completamente. A discussão vira sobre quem é mais altruísta, quem está sendo mais teimoso por baixo da máscara da generosidade. Os ânimos esquentam, o tom de voz sobe, aí vem aquelas mágoas antigas, sabe? Disfarçadas de preocupação com o bem-estar do outro. Pode acabar com alguém explodindo. Quer saber? Então ninguém vai tomar chá coisa nenhuma. Chega. O que era trivial vira uma briga feia carregada de ressentimento. E a ironia que o Fitafuso destaca é que a briga fica mais amarga justamente por causa dessa fachada toda de altruísmo. Certo? Exatamente por isso. Se a discussão fosse aberta, honesta, eu quero chá, eu prefiro café, talvez chegassem num acordo, ou simplesmente aceitassem a diferença. Mas como está todo mundo fingindo lutar pelos desejos do outro, enquanto na verdade estão defendendo a própria teimosia, ou o desejo de parecer virtuoso, ou usando a situação para cutucar a ferida antiga, a coisa toda fica envenenada. Nossa. A carta até menciona umas frases que o Lewis atribui a observadores humanos meio cínicos, tipo, se as pessoas soubessem quanta infelicidade a abnegação causa. Ou sobre aquela pessoa que vive para os outros e você percebe isso pela expressão de esgotamento no rosto dela. É uma crítica muito ácida a essa performance social da virtude. A psicologia por trás disso é muito complexa mesmo. É uma luta de poder disfarçada, né? Onde admitir o próprio desejo vira quase uma ofensa. E é muito fácil culpar o outro pela falsidade da abnegação dele. Mas o Fitafuso sugere que isso não é só um problema da vida de casado ou de família. Ele quer que o Vermebili comece a introduzir isso já no namoro, como... Sim, a ideia é começar cedo, de forma sutil. Não precisa ser um conflito generoso completo logo de cara, entende? Basta introduzir pequenos elementos. Uma leve insinceridade sobre os próprios gostos ou desejos para agradar o outro. Pequenas concessões que não são totalmente honestas. Isso. E uma expectativa, talvez não dita, de que o próprio altruísmo seja notado, elogiado, quem sabe até recompensado. Um pequeno teste para ver até onde o outro está disposto a ceder. São pequenas sementes de performance, sabe? De expectativa não comunicada, de ressentimento que pode crescer. Então, o que tudo isso significa na visão estratégica do Fitafuso? Qual é o objetivo final de semear essas pequenas distorções no amor e na abnegação desde o namoro? Olha, o objetivo final é construir o relacionamento sobre uma base que seja fundamentalmente instável e desonesta.
em vez de um alicerce de conhecimento mútuo real, de honestidade sobre desejos, limites e uma caridade que cresce com o tempo, com as dificuldades. Fitafusso quer que o relacionamento seja construído sobre essa areia movediça, sabe? Do encanto confundido com o amor, da abnegação performática confundida com virtude e das expectativas irreais baseadas em sentimentos que passam. Porque ele sabe que essa estrutura não aguenta. Ele sabe que não vai resistir às pressões inevitáveis da vida a dois. Quando o encanto diminuir, quando as dificuldades de verdade aparecerem, o que vai sobrar é essa estrutura podre, de ressentimentos acumulados, mal-entendidos e a incapacidade de se comunicar com honestidade. O tal ódio doméstico seria só o resultado natural dessa construção falha. É uma perspectiva bem sombria, mas a análise psicológica é muito perspicaz. A advertência implícita do C.S. Lewis, então, parece ser justamente sobre a necessidade de ir além do encanto e da performance, né? Exatamente. A conclusão que a gente pode tirar, lendo nas entrelinhas da estratégia do Fitafusso, é a afirmação do Lewis de que o amor romântico inicial, o tal encanto, embora seja ótimo, agradável, não é suficiente. Ele precisa amadurecer, precisa se transformar em algo mais profundo, mais resiliente, a caridade ativa, honesta, aquela que busca o bem do outro mesmo quando é difícil, mesmo sem aplauso. E que não dá para simular. Não dá. E essa caridade não pode ser simulada por regras externas de comportamento ou pela abnegação oficial que o Fitafusso tanto valoriza. Se o casal, por uma, digamos, infeliz para o Fitafusso, tomada de consciência, percebesse a necessidade dessa honestidade e desse amor mais profundo e começasse a cultivá-lo, bom, aí todo o esquema diabólico da carta falharia. Eles teriam encontrado o antídoto. Perfeito. Recapitulando rapidinho, então, a gente analisou como a estratégia na carta envolve explorar a ambiguidade do amor no início, né? Confundindo encanto com caridade, como a ideia de abnegação é distorcida para focar na performance, não no bem do outro. Vimos as supostas diferenças na prática disso entre homens e mulheres, criando atrito, a armadilha de transformar a generosidade inicial numa regra fixa e a dinâmica tóxica do conflito generoso, onde a luta pelo altruísmo mascara ressentimentos e leva a brigas priores. Uma análise bem densa, né, sobre as fragilidades que podem minar um relacionamento desde o começo. Sem dúvida. E, para finalizar, talvez a gente possa deixar uma provocação para quem nos ouve refletir, algo que vem direto dessa discussão toda. Se a própria ideia de abnegação, como a gente viu na carta, pode ser tão facilmente distorcida, virar ferramenta de manipulação, de auto-engano ou gerar ressentimento, como é que a gente pode, então, na vida real, cultivar e, talvez o mais difícil, reconhecer a caridade autêntica? Boa pergunta. Como distinguir na gente mesmo e nos outros o desejo genuíno de fazer o bem da mera aparência, da performance social calculada, ou daquelas expectativas que a gente mesmo se impõe e que, no fundo, só afastam a gente uns dos outros, criando barreiras onde deveria haver ponte. Fica aí a reflexão.